Nação Azul. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diário da Raposa, o canal que respira Cruzeiro 24 horas por dia. Prepare-se porque a informação que chegou até a nossa redação nas últimas horas está deixando a torcida celeste completamente agitada. Estamos falando de um movimento que pode redefinir completamente os rumos do nosso Cruzeiro para a temporada de 2026. E olha, quando eu digo redefinir, não estou exagerando nem um pouco. O nome que vou revelar aqui tem tudo para fazer você pular da cadeira. Mas antes de entrarmos no assunto principal, que envolve diretamente um atacante argentino que está causando verdadeiro frisson nos bastidores do futebol brasileiro, precisamos entender o cenário completo que se desenha para o nosso cabuloso. E esse cenário passa, inevitavelmente, pela situação dos jogadores que estão emprestados e que podem ou não fazer parte do elenco celeste na próxima temporada. Tati Castellanos. Gravem bem esse nome, porque ele será fundamental para tudo o que vamos discutir aqui. Mas calma! Vamos começar falando sobre a situação interna do clube. O Cruzeiro encerrou o ano de 2025 com nada menos que 14 jogadores emprestados para outras equipes. Isso mesmo, 14 atletas que pertencem ao clube, mas que vestiram outras camisas ao longo desta temporada. São jogadores em situações completamente diferentes, desde jovens talentos da base que buscam minutagem até atletas experientes que simplesmente não entraram nos planos da comissão técnica. Agora, com a virada do ano, a diretoria celeste precisa tomar decisões fundamentais sobre cada um desses nomes. Quem volta? Quem fica fora? Quem será negociado em definitivo? Essas definições são cruciais porque vão impactar diretamente no orçamento disponível para novas contratações. E quando eu falo em novas contratações, você já sabe para onde isso vai levar, não é mesmo? Exatamente para aquele nome que mencionei no início. Vamos aos casos concretos, porque cada situação conta uma história diferente sobre os bastidores do nosso Cruzeiro. Arthur Viana é um dos casos mais emblemáticos. O atacante passou toda a temporada defendendo o Ehime, do Japão, mas a situação dele está praticamente definida. O próprio staff do jogador já entende que não haverá espaço no elenco celeste e já iniciou a busca por um novo clube para 2026. É uma situação que mostra a profissionalização da gestão, que não deixa atletas em um limbo indefinido. Elibelton Palacios é outro nome que tem seu destino selado. O lateral colombiano disputou toda a temporada emprestado ao Millonarios, da Colômbia, e seu contrato com o Cruzeiro se encerra exatamente no fim de dezembro. Não haverá renovação. É um ciclo que se fecha de forma natural, sem traumas para nenhuma das partes envolvidas. Já a situação de Fabrício Peralta é de continuidade. O paraguaio está emprestado ao Cerro Porteño até meados de 2026, e não há nenhuma movimentação no sentido de alterar esse cenário. Ele segue no futebol paraguaio, ganhando experiência e minutagem, longe dos planos imediatos da Raposa. Ian Lucas representa um caso de indefinição. Com contrato válido com o Cruzeiro até julho de 2027, o jovem jogador atuou pela Ferroviária em 2025, mas ainda não definiu qual será seu próximo passo. A diretoria celeste avalia se vale a pena dar uma oportunidade ao atleta ou se é melhor emprestá-lo novamente para que continue seu desenvolvimento. Josefer é outro nome cercado de mistério. O meio-campista retornou do empréstimo ao América e está aguardado na reapresentação do elenco, marcada para o dia 2 de janeiro. Acontece que o jogador tem sondagens de outros clubes, e a direção celeste precisa decidir rapidamente se vai contar com ele ou liberá-lo para uma nova negociação. Cada dia que passa pode significar a diferença entre manter um ativo ou perdê-lo de graça. João Pedro tem uma situação já praticamente resolvida. Depois de atuar por Volta Redonda e Tombense em 2025, o jogador deixará o Cruzeiro e assinará em definitivo com Londrina. Os clubes dividirão os direitos econômicos do atleta, em um acordo que beneficia todas as partes envolvidas e garante uma receita extra para os cofres celestes. Lautaro Dias permanece na mesma condição. Emprestado ao Santos, o atacante tem contrato com o Peixe até 31 de julho de 2026, e não há nenhuma movimentação no sentido de antecipar ou encerrar esse vínculo. Ele continua defendendo a camisa santista, pelo menos por enquanto. O caso de Marlon merece destaque especial. O lateral esquerdo foi comprado em definitivo pelo Grêmio após se destacar durante o período de empréstimo. O Imortal pagará aproximadamente R$ 23 milhões ao Cruzeiro pela aquisição do jogador. É uma venda importante, que injeta recursos significativos nos cofres celestes e que, como vocês vão descobrir daqui a pouco, pode ter relação direta com a possibilidade de trazer aquele nome que está deixando todos ansiosos. Pedrão segue emprestado ao Pafos, do Chipre, até junho de 2026. O zagueiro,
que é uma das principais revelações da base celeste nos últimos anos, está em processo de recuperação de uma grave lesão no joelho. A expectativa é que ele retorne aos gramados em breve e possa mostrar novamente seu potencial. Rodriguinho vive uma situação interessante. O meia-atacante chegou ao Cruzeiro no início de 2025 com expectativas elevadas, mas não conseguiu se firmar. Foi emprestado ao Ceará, onde também não brilhou como esperado. Agora, a informação que temos é que ele deve ser utilizado pela equipe celeste no começo do Campeonato Mineiro. É uma nova chance para o jogador mostrar seu valor e conquistar definitivamente seu espaço. Tevez não retornará ao Cruzeiro. Mesmo tendo disputado a última temporada cedido ao Atlético Paranaense, o jogador tem princípio de acordo para reforçar o Yokohama Marinos, do Japão, mais uma vez por empréstimo. É mais um atleta que segue sua carreira longe de Belo Horizonte. Zé Ivaldo repete a situação de Marlon. O zagueiro foi comprado pelo Santos após atingir uma meta estabelecida no contrato de empréstimo. Mais uma venda que representa a entrada de recursos para o clube, fortalecendo o caixa para possíveis investimentos no mercado. Por fim, Vitinho aparece como uma incógnita. Após disputar a temporada de 2025 defendendo o Goiás e Náutico, o jogador é aguardado na reapresentação do Cruzeiro no dia 2 de janeiro. A tendência é que ele faça parte do elenco para as primeiras rodadas do Campeonato Mineiro, mas seu futuro de médio prazo ainda está em aberto. Esses 14 casos mostram que o Cruzeiro está fazendo uma verdadeira limpeza no elenco, organizando a casa, definindo quem fica e quem sai, quem tem futuro no clube e quem precisa buscar novos horizontes. E por que isso é tão importante? Porque cada decisão dessas libera espaço na folha salarial, gera receitas através de vendas e empréstimos, e principalmente, abre caminho para que a direção celeste possa ir ao mercado em busca de reforços de verdadeiro impacto. E é exatamente aqui que a situação fica absolutamente empolgante para todos nós, torcedores apaixonados do Cruzeiro. Agora sim, vamos ao que realmente interessa. Vamos falar sobre Tati Castellanos. O Cruzeiro entrou de forma concreta e decisiva na disputa pelo atacante argentino da Lazio. E prestem atenção nesse detalhe crucial: o clube mineiro só entrou em cena depois que o Flamengo desistiu da negociação. Isso mesmo, o rubro-negro estava na frente, parecia encaminhado, mas recuou diante das exigências financeiras impostas pelos italianos. Essa desistência flamenguista abriu uma janela de oportunidade que a diretoria celeste não está disposta a desperdiçar. As informações que chegam da Itália são extremamente reveladoras. Fontes próximas a Lazio confirmam que não houve avanço concreto nas conversas com o Flamengo e que o clube carioca simplesmente não aceitou os valores pedidos. Esse movimento, ou melhor, essa falta de movimento, criou o cenário perfeito para que outros clubes se posicionassem. E o Cruzeiro, com a agilidade e a ambição que tem caracterizado a gestão de Pedro Lourenço, foi rápido em demonstrar interesse real. Mas quem é Tati Castellanos e por que esse nome está causando tanto alvoroço? O atacante argentino vive atualmente um cenário delicado na Lazio. Ao longo da temporada europeia, ele perdeu protagonismo de forma gradual, alternando constantemente entre titularidade e banco de reservas. Pior do que isso, Castellanos não é mais tratado como peça central no planejamento técnico do clube italiano para o próximo ciclo. Ou seja, ele está disponível no mercado. Para Lazio, este é considerado o momento ideal para negociar o jogador. O clube precisa equilibrar suas finanças, e a venda de Castellanos representaria uma injeção importante de recursos. Os italianos não estão desesperados para vender, mas também não vão colocar obstáculos intransponíveis caso apareça uma proposta que considere justa. E é exatamente aqui que o Cruzeiro entra como protagonista. A diretoria celeste, comandada por Pedro Lourenço, tem adotado uma postura completamente diferente no mercado de transferências. Não estamos mais falando daquele Cruzeiro acanhado, que ficava apenas observando enquanto outros clubes faziam contratações de impacto. Agora, o clube mineiro mira alto, busca atletas de nível internacional, jogadores que possam elevar imediatamente o patamar do elenco. E Castellanos se encaixa perfeitamente nesse perfil desejado. Estamos falando de um atacante com vasta experiência internacional, que conhece o futebol europeu, que já enfrentou e marcou contra algumas das melhores defesas do mundo. Mais do que isso, é um jogador com capacidade comprovada de decidir jogos, de fazer a diferença nos momentos cruciais. Exatamente o tipo de atleta que o Cruzeiro precisa para almejar voos ainda mais altos. Outro detalhe que não pode ser ignorado: o próprio Castellanos vê com excelentes olhos a possibilidade de vir para o futebol brasileiro. O argentino sabe que na Lazio não tem mais a garantia de protagonismo que deseja nesta fase da carreira. No Cruzeiro, ele seria tratado como a grande estrela do ataque, teria o status de principal referência ofensiva,
algo que pesa muito na decisão de qualquer atleta profissional. A presença de Tite no comando técnico do Cruzeiro é outro fator determinante nessa equação. O treinador, que conhece profundamente o futebol sul-americano e europeu, avaliza completamente a busca por um atacante com as características de Castellanos. Tite valoriza jogadores com mobilidade, que não sejam apenas um ponto fixo na área, mas que saibam se movimentar entre as linhas de defesa adversária. Valoriza também a intensidade, a capacidade de pressionar a saída de bola do adversário e principalmente a leitura de jogo, a inteligência para estar no lugar certo na hora certa. Todas essas características fazem parte do repertório do atacante argentino. E a comissão técnica já deixou claro para a diretoria que, caso a contratação se concretize, Castellanos terá um papel absolutamente claro dentro do modelo de jogo proposto. Ele não viria para ser apenas mais um no elenco, mas sim para ser uma peça central no sistema tático do time. Com o Flamengo definitivamente fora da disputa, o Cruzeiro trabalha de forma extremamente discreta e profissional para entender todas as condições do negócio. As conversas acontecem simultaneamente em duas frentes, com a Lazio, para definir os valores e as formas de pagamento, e com o staff do jogador, para acertar questões contratuais como salário, luvas e tempo de contrato. A expectativa é que os valores acabem ficando mais ajustados do que aqueles inicialmente pedidos pelos italianos. A Lazio sabe que o Flamengo recuou justamente por causa das cifras exigidas, então há margem para negociação. O Cruzeiro não pretende fazer loucuras financeiras, mas também está disposto a investir pesado em um atleta que considere estratégico para o projeto esportivo. E qual é esse projeto? É transformar o Cruzeiro em um clube verdadeiramente competitivo não apenas nacionalmente, mas também continentalmente. É construir um elenco capaz de brigar de igual para igual com qualquer adversário da América do Sul. É devolver ao torcedor celeste a alegria de ver o time disputando títulos importantes com regularidade. Castellanos entende perfeitamente essa ambição. Ele sabe que vestir a camisa do Cruzeiro não seria apenas mais um passo na carreira, mas sim uma oportunidade de fazer parte de algo especial, de um projeto que está sendo construído com seriedade e planejamento. A visibilidade que teria no futebol brasileiro também pesa. Afinal, o Brasileirão é um dos campeonatos mais acompanhados do mundo, e boas atuações por aqui abrem portas para novas oportunidades no futuro. Portanto, Nação Azul, temos pela frente uma negociação que pode mudar completamente o patamar do nosso Cruzeiro. O nome de Tati Castellanos não é apenas mais um boato de mercado, mas sim uma possibilidade concreta que está sendo trabalhada nos bastidores. A diretoria celeste acredita que o momento é favorável, que as condições estão se alinhando, e que é possível transformar a desistência do Flamengo em uma grande oportunidade para o clube mineiro. O desfecho dessa novela pode colocar um atacante argentino de altíssimo nível vestindo o manto sagrado azul em 2026. Imagine Castellanos correndo no Mineirão, marcando gols decisivos, sendo celebrado pela torcida mais apaixonada do Brasil. Não é apenas um sonho distante, é uma possibilidade real que está sendo construída neste exato momento. E você, torcedor celeste, o que acha de tudo isso? Acredita que o Cruzeiro tem força para tirar essa contratação do papel? Acha que Castellanos seria a peça que falta para o time de Tite alcançar voos ainda mais altos? Chegou a hora de você fazer parte dessa discussão. Se inscreva agora no canal Diário da Raposa, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização sobre essa e outras negociações do Cruzeiro. E principalmente, deixe sua opinião aqui nos comentários. Você quer ver Tati Castellanos com a camisa celeste? Acredita que essa contratação pode se concretizar? Conta para a gente o que você está achando dessa possibilidade toda. Vamos construir juntos o maior canal de notícias do Cruzeiro. A Nação Azul merece estar bem informada, e é isso que entregamos aqui todos os dias. Se inscreva, ative as notificações e participe com seu comentário. Até a próxima, e que venham muitas notícias boas para o nosso cabuloso.